Deixar gravando aqui. Não sei nem mais gravar porque faz tanto tempo. Mas enfim, vamos lá. Sim, não é uma miragem, é isso mesmo que vocês estão vendo. É mais um novo vídeo do Toca dos Regatas. A gente, eu e o Dan, junto com a nossa Velha Consciência, fez uma promessa pro canal. Que era o quê? Fazer um vídeo, pelo menos um vídeo por mês. E a gente não conseguiu cumprir essa promessa, mas estamos aqui voltando. Uma situação extraordinária, especial, faz a gente voltar. E essa situação é nada mais nada menos que a crítica de Deadpool e Wolverine, novo filme da Marvel Studios que está aí nos cinemas. Muito provavelmente esse vídeo, quando vocês estiverem vendo, vai ser mais ou menos uma semana depois que estreou o filme. Então, tipo assim, meio que não faz sentido e é muito difícil falar desse filme sem falar dos spoilers. Então aqui já vai desde cedo o aviso que esse vídeo vai conter spoilers de Deadpool e Wolverine, basicamente de tudo, roteiro, participações especiais, final, tudo. Bom, pra começar falando, eu vou falar primeiro das coisas que eu não gostei, apesar de eu ter amado o filme, o filme não é perfeito, e então eu vou falar algumas coisinhas que eu anotei aqui, que fiz um roteirinho pra essa crítica, que eu não gostei tanto. Como eu falei, pra mim o filme é maravilhoso, mas ele não é perfeito, então eu tenho alguns problemas, tá? Começando pela questão da TVA. A TVA, como a gente já tinha visto nos trailers, ela é utilizada nesse conceito, né, de viagem no tempo, de multiverso e tudo mais. E é explanado pra gente um novo conceito que ainda a gente não tinha visto na TVA, que teve contato, no caso, nas duas temporadas da série do Loki, né? Que seria o conceito de personagem âncora. O que é o personagem âncora, né? Basicamente, quando o personagem âncora daquela timeline morre, o universo, daquele multiverso, né? Aquela linha tá fadada a deixar de existir. Então, o âncora da timeline do Deadpool é o Logan, é o Wolverine do filme do Logan. Então ele morreu e essa timeline já vai acabar se desfazendo. E aí o que a TVA, através do personagem do Paradox, faz é exatamente tentar salvar o que importa para eles, que no caso dessa timeline é o Deadpool. O Paradoxo fala que o Deadpool é muito especial, então os superiores dele da TVA querem salvar ele, então ele tem essa missão de só tirar o Deadpool dessa timeline e depois se desfazer dela, né? Tem até um dispositivo, né? Um mecanismo que faz com que acelere essa questão da destruição dessa timeline. Por que eu não gostei desse conceito? Obviamente é um conceito que foi criado para o filme, para agilizar, para a história do filme fazer mais sentido, com as regras que foram estabelecidas pela TVA. Mas eu não gostei porque eu achei o conceito de um personagem âncora fraco, sabe? É um conceito que eu acho fraco. Porque, tipo assim, nessa timeline do Deadpool, o personagem âncora é o Logan, é o Wolverine. Mas pode ser qualquer um, tá? Obviamente que eles não vão deixar ser qualquer um e tudo mais, mas em nenhum momento isso é explicado. Então você parte do princípio que pode ser qualquer um. Obviamente vai ser um personagem que tenha uma importância, ou alguém, um ser que tenha uma importância no multiverso como um todo, ou pelo menos naquela timeline. Só que, da forma que eles explicaram, pode ser qualquer um. Então pode ser eu. Eu posso ser um âncora dessa nossa realidade. Então, em algum momento eu vou morrer, então essa realidade vai se acabar. Então eu achei um conceito muito fraco. E tem uma hora que o Deadpool, com esse conceito, sabendo que o Wolverine é a âncora da timeline dele, e fala, beleza, então eu vou buscar um outro Wolverine de uma outra timeline que não seja âncora lá e trazer pra cá. Não é assim que funciona, mas ele vai atrás dele. E até que ele para no que a gente vê no segundo trailer que teve, né, do Deadpool e Wolverine, que ele acha aquele Logan no bar. E lá, quando ele traz de volta pra TVA, o Paradoxo fala, esse é o pior Wolverine que tu pegou. Primeiro que essa ideia já não ia dar certo, não é assim que funciona. Segundo, você pegou o pior Wolverine. O Wolverine que fez os X-Men entrar em descrédito. Ninguém tem respeito por esse Wolverine, que ele é o pior Wolverine. Eu entendi, pelo menos, depois pensando, eu entendi o conceito errado. Quando eu entendi pior Wolverine, seria um Wolverine que não tem nada heróico, como eles falam no trailer, mas que não tem redenção. Quando eu entendi um pior Wolverine, eu entendi que eles estavam caminhando com um Wolverine que fez muita merda. Muita merda. E não é o caso, ele só foi omisso. A grande história desse Wolverine era que ele saiu pra beber um dia. Quando ele voltou, os X-Men todos estavam mortos. E aí, por conta disso, ele meio que perdeu a cabeça, começou a matar gente ruim e gente boa também. E foi isso. Pela construção que eles estavam fazendo, que eu vou falar mais à frente, que eu acho que porque eles não utilizaram isso, mas a construção que eles estavam fazendo, porque eles vão falar isso lá pro terceiro ato só do filme. Eles ficam guardando qual é a história desse Wolverine. Eles ficam guardando do que aconteceu com esse Wolverine. E quando eles revelam, é isso. E pela forma que eles estavam caminhando, eu achei que eles iam adaptar o arco, que o Wolverine tem um arco do Old Man Logan, que no caso o Wolverine tem se eu não me engano, é uma ilusão feita pelo Sinistro, pelo vilão dos X-Men, que dá no Wolverine, e ele acha que a mansão Xavier está sendo invadida por vários vilões, e o Wolverine começa a matar todo mundo. Quando ele mata o último vilão, a ilusão do Sinestro acaba, e aí ele percebe que na verdade ele matou todos os X-Men.
E eu achei que eles iam adaptar essa parte desse pior Wolverine ter feito esse tipo de besteira, sabe? Esse tipo de coisa errada. Mas não, ele só é um Wolverine, ele é o pior Wolverine não porque ele fez algo de errado, mas é porque ele basicamente é um apático, ele não é o herói, não pode ser considerado vilão, porque ele ficou meio que longe, ausente dos Wolverine, dos X-Men, perdão, mas ele não fez nada, sabe? Tipo assim, depois ele falaram, não mostraram, que ele matou gente ruim, mas matou gente boa, mas não mostra. E não mostra também os X-Men, ele encontrando os X-Men mortos, que pra mim ia ser importante até como um quê de participação especial, talvez ia até engrandecer um pouco mais esse filme. E questão de história. A história é bem simples, bem básica, não acho ela ruim, por exemplo, eu acho a história, até comparando a questão de multiverso e filmes da Marvel, eu acho a história do Homem-Aranha Você Volta Pra Casa, o filme dos 3 Homem-Aranha, eu acho a história ruim. Pra mim, o filme só funciona quando começa a vir os outros Homem-Aranha. Esse não, eu não acho ruim, não acho bom, acho funcional. Então, não necessariamente ela entra como algo que eu não gostei, né? E já faz a transição para as coisas que eu gostei. O começo do filme é uma piada sensacional, inclusive, que é o Deadpool. No anúncio, quando falou que ia ter Deadpool e Wolverine, que seria o terceiro filme do Deadpool, teve o anúncio do Hugh Jackman com o Ryan Reynolds falando assim, eu gravando um vídeo igual eu tô gravando aqui, falando que eles não iam mexer no legado do Logan, que é um legado intacto e que eles iam fazer uma história independente. E a primeira cena já quebra isso, porque a cena é literalmente o Deadpool cavando a cova do Wolverine na timeline do Logan, cavando lá. E falou, não, pô, pelo amor de Deus, né? O Wolverine, pô, pelo amor de Deus, tem uma regeneração absurda, não é por isso que ele morreu. E aí quando desenterra o Wolverine, tá só os esqueletos de adamantio, né? E aí, pô, é muito engraçado isso. E aí, nessa hora, a TVA já tá atrás dele. Chegam ele, que até a cena que tem alguns cortes no filme. E aí, basicamente, a cena de abertura é ele matando a galera da TVA com os esqueletos do Wolverine, usando como se fosse umas facas para lançar, usando como muchaco, usando como um monte de coisa, enquanto entrelaça ele dançando Bye 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 do Limp Sync. É maravilhoso. Então, tipo assim, porra, se tu não entendeu o que vai ser esse filme só pela abertura, tipo assim, é uma abertura de violentíssima abertura, tipo assim, ele mata a galera da TVA de todo jeito e é sangue espirrando pra tudo quanto é lado, e já fez umas 2, 3 piadas muito erradas nesse meio tempo, ou seja, você sabe que vai ter piada pesada, sabe que vai ter violência, e sabe que ele vai ser um filme de comédia muito forte, com um grande senso de humor, que é o que a gente só vê pela abertura, e aí é uma das coisas que muito me agradou esse filme. Tinha toda a preocupação, que a partir do momento que o Deadpool, que a Disney comprou a Fox, e o Deadpool tava agora no guarda-chuva do MCU, de como seria o Deadpool, principalmente comparado com os outros dois filmes, né? É uma franquia já que tem uma trilogia, né? E, pô, o tom e as piadas, tipo assim, eu gosto muito dos dois primeiros Deadpool, tá? E só que eu acho que esse Deadpool e Wolverine, né? Esse terceiro filme Deadpool, é o melhor em questão de piada, tipo assim, eu acho que dá pra lembrar umas 2, 3 piadas que eu, tipo, eu não ri, mas fiquei, entendi, sabe? Mas, pô, a maioria das piadas, mano, é muito engraçada essa piada. O tom do filme, sabe? Toda hora, tipo assim, ele quebra a quarta parede muito mais do que nos outros, pelo menos eu senti isso. Mas não chega a ficar enjoativo, sabe? Tipo, senão fica muito. Não. Tipo, eles quebram a quarta parede no momento exato. Tem muito mais, como eu falei, tem muito mais piada, é muito mais tom cômico e muito mais coisas erradas nesse filme, na verdade, tipo, assim, por assim dizer. E também tem muito mais cenas de ação nesse filme, que são muito bem dirigidas. Eu ainda acho que o filme como um todo, do David Lynch, eu acho que ele dirige o segundo filme, eu acho que o 2 é o mais bem dirigido da trilogia, mas o Shawn Levy, né, que dirige agora esse terceiro filme, ele não faz feio, principalmente nas cenas de ação, assim, de luta, como eu falei, cenas de abertura, tem 2 cenas de luta entre o Deadpool e o Wolverine, uma quando eles chegam no vazio e outra quando eles estão se transportando dentro do vazio num carro. A cena do carro é muito boa, a cena de luta entre eles dois. Assim, finalmente chegamos ao momento especial, né, das participações especiais. E como eu falei, o primeiro momento, na verdade, se for considerar participação especial mesmo, o começo do filme o Deadpool visita o Happy Hogan da timeline do MCU. Então, dá pra considerar uma participação especial, apesar de que a gente não foi ver Deadpool e Wolverine por conta do Happy Hogan, com todo respeito, né? Mas não é pelo Happy Hogan que a gente foi ver o filme. Então, naquelas primeiras passagens, como eu falei, né? É tipo o Deadpool vai passando por várias timelines pra achar o Wolverine que é o que ele quer, né? Segundo a palavra dele. Não, eu tenho que achar um Wolverine que seja adequado pra mim, que não seja um Wolverine tão lascado, mas um Wolverine mais tranquilo que eu consiga trazer pra minha timeline pra ficar tranquilo, né? E aí vai cortando várias cenas. A primeira cena que aparece, o primeiro Logan que aparece, ele chega, é o Hugh Jackman, ele tá no bar, óbvio, padrão,
E aí ele tá sentado, só que quando ele pula, é o Hugh Jackman, tipo, muito baixinho, assim, sabe? E é muito engraçado, porque pra quem não sabe, o Wolverine nos quadrinhos é baixo, ele tem 1,60 m. Inclusive, eu sou mais baixo que o Wolverine, porque eu tenho 1,65 m. E o Wolverine nos quadrinhos ele tem 1,60 m. Então, tipo, fizeram essa piada do Wolverine rebaixado, é muito engraçada a cena. E aí, beleza, corta, ele já tá indo, ele entra no portal da TVA, né, da TVA, e vai parar, como eu falei, são vários Wolverines, tem um Wolverine sem mão. Tipo, ele tá tipo uma manquetinha, sabe? Sem um punho aqui e tal. Que é o Wolverine, se eu não me engano, é da run da Era de Apocalipse. Que é um Wolverine que faz referência basicamente a essa era do Apocalipse nos quadrinhos. Falando em referência a quadrinhos, né? Ele vai dar um outro TP e pega, né, o portal da TVA e pega e vai no cenário onde tem um Wolverine crucificado em formato de X, eu não sei se o Dan vai achar aí, mas que também é a capa de um quadrinho, né, que é muito icônica, inclusive, né, essa cena do Wolverine crucificado em um X, e aí ele chega lá, inclusive essa cena também foi referenciada em X-Men 97, né, a última animação, no caso, quem estava crucificado, não crucificado, mas que ele estava preso no X, é o Magneto, né, na história. Então tem essa referência. Tem a referência ao Caolho, que é a run que o Wolverine vai pra Madripoor. Ele fica por lá, tipo, e o disfarce dele é literalmente ele usar um tapa-olho. E ele gosta de ser chamado de Caolho. Todo mundo sabe que é o Wolverine, mas ninguém quer contrariar o Wolverine por conta da raiva dele. E o último que eu anotei, que aí sim é uma grande participação especial. O último com o Wolverine nesses cortes, né, nessa edição rápida, que não é o Hugh Jackman. Que ele vai, chega, é tipo um porão, não sei, é tipo um armazém assim, e tá o Logan de regata e mexendo na moto dele. Até aí padrão, né? Logan de regata, mexendo na moto, até aí tudo bem normal. Só que eu confesso que eu reparei, pô, esse Logan tá um pouco diferente, porque ele tava de costa. E aí tá fumando charutão. E aí quando ele vira de cara, é simplesmente o Henry Cavill, o que fez o Superman, né? O ator de Superman nos últimos filmes do finado DCU. O Henry Cavill de Wolverine. Tipo, é muito. Eu achei inacreditável, porque, como eu falei, eu não peguei spoiler nenhum do Deadpool e Wolverine. Então, pra mim, a experiência tava muito, tipo, muito genuína, sabe? Tipo, de eu ver ali, era o Henry Cavill, e aí solta as garras e dá um socão assim com a garra no Deadpool, e o Deadpool já vai e pula pra um outro portal. E como eu disse, né? Aí, como eu falei, tem essa busca por Wolverine que ele considera ideal. O Paradox fala que aquele Wolverine é o pior que ele podia trazer, e aí quando o Deadpool vai confrontar ele, ele poda tanto o Deadpool quanto o Logan pro vazio. E aí, como eu falei, se eu fiquei alegre pelo Henry Cavill, dentro do Void, né, do vazio, seria o Void também, o vazio que a gente também conhece, o conceito melhor dentro da série do Loki. A gente tem o que pra mim talvez seja a grande primeira participação especial. Pra mim, no caso, é a maior, porque é que eu pelo menos fiquei mais feliz, assim. E aí, tem um cara meio alto, assim, no horizonte, assim, pá. E ele desce, só que é um cara meio capuzado. Eu falei, quem é? E aí, quando aparece, simplesmente é o fucking Chris Evans. E, pô, tipo assim, caraca, pelo amor de Deus. E aí, o Chris Evans, com o cabelo meio grande, assim, pá. E aí, a roupa tava diferente. Todo mundo, meu Deus, Capitão América, pá, não sei o que. Eu falei, mas essa roupa tá meio diferente. E aí vem a grande piada do filme. O Deadpool vai falar, gente, ele vai falar Vingadores Assemble, né? Que é o grande, das cenas mais marcantes, né? Do Vingadores Ultimato. E aí quando ele vai gritar, ele fala em chamas, porque simplesmente é o Chris Evans, não de Capitão América, é o Chris Evans de John Storm do Quarteto Fantástico. Tipo assim, é o Chris Evans reprisando o John Storm do Quarteto Fantástico. Cara, eu fiquei maluco na hora. Tipo assim, eu falei, dava pra reparar que a roupa dele tava meio estranha, mas ele tava com cheio de uma roupa velha por cima, não dá pra receber. Depois que ele dá um chamas, ele queima a roupa e dá pra ver o uniforme, que é exatamente o uniforme do quarteto lá dos filmes. Cara, eu fiquei muito feliz, porque, pô, tipo, é o Chris Evans. E, tipo assim, a personalidade do Chris Evans, do Capitão América, né, todo mundo sabe, né, pô, tudo certinho e tal. E a personalidade do Chris Evans, de John Storm, do Quarteto Fantástico, do Chama, é completamente desbocado, falando um monte de merda. E é muito engraçado essa quebra de perspectiva, sabe? Depois, nesse trajeto, eles acabam chegando na Cassandra Nova, né, que é então a irmã do Xavier, que é a grande vilã do filme. O Deadpool fala que no caminho o Johnny veio falando um monte de merda dela, falando que ela é uma escrota, não sei o que e tal. E aí a Cassandra meio bolada já mata o Johnny. É muito engraçado que ela só mata ele. Aí falou, porra, e inclusive dá uma piada. Eu falei, esse filme, as piadas não foram muito maravilhosas. Ele fala assim, cara, o Logan fala, por que tu fez isso com ele? Ele nem falou isso. Ele falou, mano, tinha que matar ele. Tu tem ideia do que ele tava fazendo com o orçamento do filme? Tipo, que imagina, né, pô, o orçamento do filme foi pro cacete, trazer o Chris Evans de volta. E aí, no meio da questão lá, o Wolverine ficar puto com o Deadpool ficar puto com o Wolverine, tem a grande cena que eu falei, que é uma cena muito boa de ação deles dois brigando no carro, né? E aí, só que eles ficam exaustos e os dois desmaiam. E aí nisso alguém pega o carro dele e leva eles pra algum lugar. E aí o Deadpool acorda depois do Wolverine.
E, inclusive, tem a melhor piada que ele fica repetindo do filme todo. Por que o Thor tá chorando? E, inclusive, eu pergunto pra vocês. Por que o Thor tá chorando? Pra quem ver o filme vai saber por quê. E aí, ele acorda. E tá num lugar meio estranho, assim, e tal. E aí, tem a sequência de grandes participações especiais. Primeira pessoa que entra é a Electra da Jennifer Garner. Tipo assim, tá ligado? Tipo, caralho, a Electra da Jennifer Garner, mano, muito, tipo, eu não tava esperando. Tipo, não tava esperando mesmo, assim. Ela entra e aí entra o resto do grupo na sequência, que simplesmente o Blade, do Wesley Snipes, tipo, da trilogia do Blade, né? Se eu não me engano, o primeiro filme, inclusive, é mais antigo que o primeiro Homem-Aranha ou o primeiro X-Men. Se eu não me engano, o primeiro Blade saiu em 1997. Inclusive é mais velho que eu, né? Que eu nasci em 99. E depois, por último, um cara que não ganhou o filme. Que é, tipo, que pra mim é o que eu tava menos esperando ainda. Que é simplesmente o Gambit do Channing Tatum. Pra quem não sabe, o Channing Tatum, que é conhecido por... Meu Deus, qual é o nome daquele filme de Channing Tatum que ele é dançarino? Esqueci. Mas ele também é conhecido por Anjo da Lei, enfim, outros filmes de ação, assim, genérico. E ele, pra quem não sabe, era pra ele ser o Gambit. A Fox tinha feito uma... Se eu não me engano, inclusive, o primeiro anúncio do Gambit, do Channing Tatum pra ser o filme do Gambit, né? Foi em 2015 na Comic Con. E aí deu problema de produção, não sei o que, diretor, roteirista, aquela coisa. Foi anunciado de novo, só que foi bem na época que a Disney comprou a Fox. E aí meio que engavetou. Então, tipo assim, foi uma participação surpresa maior ainda, porque, tipo assim, Wesley Snipes, querendo ou não, com o Blade teve uma trilogia. O último filme não é tão bom assim, mas os dois são bem bons, inclusive, os dois primeiros filmes do Blade. A Electra participou do filme do Demolidor, do Ben Affleck, e depois teve um filme de solo. Então, tipo assim, querendo ou não, teve 2 filmes. O Channing Tatum nem filme chegou a ter. E ele tá lá fazendo participação especial. E por fim, a última integrante, né, que no caso foi revelada, que já tinha sido revelado no trailer, é a própria X-23, né? Ela, como eu falei, ela tá ali muito pra mover a trama no sentido também do Logan, né? Que inclusive, se eu não me engano, é pra ela que ele começa a contar o que aconteceu, mais ou menos, mas a gente só descobre realmente mais à frente quando eles vão confrontar a Cassandra. Porque a Cassandra Nova, um dos poderes dela é também ser telepata igual o Xavier, mas diferente do Xavier que ele consegue ser telepata, né? Ela precisa tocar fisicamente dentro da pessoa, inclusive é efeito muito bom, tá? Dela entrando dentro da pessoa e a mão dela entrando assim. Enfim, basicamente a missão deles é invadir lá a Cassandra pra conseguir que ela devolva eles pra timeline normal. E aí o que acontece? Inclusive a cena de ação muito bem. Como eu falei, o Shannon Levy na cena de ação ele é muito bem. Tipo assim, cada um tem um seu momentinho ali, o Blade, e tipo, é muito violento, né? Então é muito bom ver o Blade matando mesmo, tipo, a Electra, o Gambit com as cartinhas dele explodindo a galera, pô, tipo, ele explodiu literalmente uma pessoa. Então, tipo, é muito bem feito, tipo, a utilidade dele. E, tipo, não tem como esse filme não ser mais 18, com violência e tudo mais, por conta disso. E como eu falei, eu acho que no sentido de participações especiais, talvez de tudo eu talvez acrescentaria. É porque não dá. Semanticamente não daria, né? É porque, por exemplo, tinha um problema quando o Ryan Reynolds fez participação no Blade Trinity. E ele teve problemas de gravação com Wesley Snipes. Tanto é que tem uma piadinha que ele fala, não gostava muito de ti não, então não sei o quê. E aí teve uma questão que depois eu pensei, vi muita gente falando também que teria esse problema. Porque o Ben Affleck foi casado com a Jennifer Garner já. Inclusive, não sei se foi na época do filme, talvez sim. E meio que por isso que ele até faz uma piada que o Demolidor não tá vivo e ela faz pouco caso, assim, tipo assim, é uma piada nesse sentido. Mas, por exemplo, se fosse o Demolidor, se fosse pra escolher um dos dois, eu acho que eu ficaria, por ser mais fã do Demolidor, eu acho que eu ficaria mais feliz de ver o Demolidor do Ben Affleck ali do que a Alexa da Jennifer Garner, mas tá ela ali foi maravilhoso. E pra completar esse tipo de participação especial, eu acho que faria sentido ter a participação especial de aparecer os X-Men clássicos, talvez aí o Ryan Reynolds falando da questão do orçamento talvez não permitiu, mas o X-Men, alguns X-Men clássicos, né? Aparecendo, principalmente, que eu falei, como eu falei, pra mim faltou. Na hora que a Cassandra Nova entra na mente do Logan pra perguntar sobre as coisas que aconteceu com ele, não aparece nada, é só ele naquele campo vazio, que inclusive é a cena que já tem no trailer. Não aparece a cena dos X-Men mortos, eu acho que seria muito impactante. Só que não tem. Então aí não sei se o orçamento não permitiu, mas eu acho que seria algo que daria um gostinho a mais, sabe? Na participação. E aí, como eu falei, esse confronto com a Cassandra Nova. A Cassandra Nova, a grande parada é que, tal como nos filmes, né? O Juggernaut, ele é um ser incontrolável. E a única coisa que dá pra comparar ele é mentalmente, por isso que ele usa o capacete. Então o objetivo deles é pegar o capacete desse Juggernaut, né? Desse fanático pra usar nela, e é o que eles fazem. Por fim, finalmente, a Cassandra Nova manda eles de volta pra timeline. Depois ela descobre que ela estava sendo traída pelo Paradox, porque ela tinha meio um acordo com ele, de ela ficar lá no vazio, porque ela gostava, porque ela comandava tudo. E no final ela vem pra timeline normal também pra saber o que tá acontecendo. Ela descobre que o Paradox tem essa máquina de eliminar timelines, e aí por ela ficar bolada, ela quer eliminar todas as timelines e deixar só o vazio. E aí, nesse momento que eu falei que tem a outra cena de ação, que ela chama a galera pelo portal, que no caso são todas as variantes, a tropa Deadpool ali, todo tipo de Deadpool Cowboy,
Deadpool mulher, Deadpool criança, cabeça do Deadpool, só a cabeça. Inclusive depois a gente descobre, né, que a Lady Deadpool é a voz da a mulher do Ryan Reynolds. E, enfim, a luta acontece isso, eles conseguem vencer, depois eles... Como eu falei, e a Cassandra Nova é muito bolada, tá? Então não tem chance nenhuma deles no mano a mano com ela. Então eles têm que sobrecarregar o sistema pra explodir. Dá tudo certo. Eu acho que ia ser um pouco... Não ia casar com a proposta do filme, até que eu falei, do roteiro ser simples, o filme que se propõe a ser engraçado. Não ia casar com o final se o Deadpool, mesmo tendo seus motivos, ou o próprio Logan, se sacrificasse e morresse. Até porque o conceito era esse, se um dos dois sobrecarregasse, ia morrer. Mas como foram os dois, eles meio que dividiram a energia, meio vibe Guardiões da Galáxia, lá no final do primeiro filme. E os dois não morreram. E, por algum motivo que agora eu não lembro direito, o motivo a timeline do Deadpool não vai mais deixar de existir. Por quê? Eu confesso que eu não lembro. Mas enfim, o importante é que os dois não morreram. Nessa timeline agora, o Wolverine tá lá, esse Logan. E mais, quando acaba, o Deadpool fala, pô, teve gente lá no vazio que nos ajudou nessa missão. Se puder dar uma olhadinha por eles. E a B15, que também tá na série do Loki, ela meio que é uma das diretoras da TVA agora, ela fala que vai dar uma olhada. Na cena final é basicamente o Deadpool com todos os amigos dele lá na casa dele. O Logan tá lá e a X-23 também. E a X-23 é uma das personagens que estavam lá no Void. Então dá a se entender que talvez aqueles personagens estão ali, pelo menos naquele... Não sei se em cada um seu multiverso ou se todo mundo tá naquela mesma timeline ali. Mas basicamente é isso. Eu adorei o filme, como eu falei. Tem esses pequenos problemas, principalmente questão, como eu falei, eu acho fraco o conceito desse personagem âncora. E como eu falei, por vezes a história do Wolverine, como eu falei, eu acho que eles poderiam ser um pouco mais intensos nesse sentido, né? Eu acho que, como eu falei, talvez não ia pegar... não ia ter um arco tão bom de redenção se esse Logan tivesse matado os X-Men, mas como eu falei, é meio que uma história do Old Logan, do Old Man Logan, e eles já tinham utilizado essa referência, então não sei se eles não quiseram isso. E também a questão, talvez, do cachê, eles não conseguiram trazer o elenco dos X-Men, ou pelo menos os principais ali pra isso, talvez seria a Jean, o Patrick Stewart, não sei, os principais ali, o Fera, até o próprio Ciclope, mas eles não trouxeram. Mas ainda assim, pra mim, como eu falei, o filme funciona do que se propõe. E o filme se propõe a ser uma parada super divertida, super engraçada. Você, cara, como eu falei, é um filme, até postando no Twitter, é um filme a ode a referência dos final dos anos 90 e anos 2000. Porque, como eu falei, as músicas que tocam, as referências de filme de herói, filmes que aconteceram e não aconteceram, como é no caso do Gambit do Shane Tatum. Pô, pra mim é maravilhoso. Como eu falei, não cheguei a me emocionar no filme. Mas, como eu falei, tem duas cenas pós-crédito. Na verdade, uma cena pós-crédito e uma meio-crédito. Uma cena meio-crédito é meio que eles fazendo uma homenagem a todos os filmes que foram produzidos pela Fox, né? Que lá tem meio que os making-off da galera começando a fazer os primeiros X-Men. O Hugh Jackman bem novinho, gravando, meio nervoso. E aí tem também do quarteto que a Fox fez, né? Tem do Blade, tem outro. Inclusive, até essa questão de participação especial, eu acho que uma que ia acrescentar e eu ia ficar maluco seria se eles botam o Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage. Pra mim, talvez é uma referência também que ia acrescentar muito se tivesse lá, mas enfim, não sei, talvez não tenha conseguido, talvez o Nicolas Cage ficou meio bolado depois de que ele fez participação em The Flash e foi aquela merda. E, enfim, mas foi isso, tipo, tem essa cena de meio créditos, e aí me pegou um pouquinho, sabe, a nostalgia, sabe, pra gente que é... Como eu falei, eu nasci em 99, então eu cresci vendo esses filmes. E eu que gosto muito de super-herói, vi crescendo, então vi aquela nostalgia, vi aqueles make-off, mexeu comigo, e ainda aparece, pô, os canais apareceram, mostraram o Stan Lee, mas não foi nenhuma cena de make-off não, foi, se eu não me engano, a participação do Stan Lee, eu acho que, se eu não me engano, aquela cena do primeiro Deadpool. E aí me pegou, né, porque quando mostra o Stan Lee já mexe comigo, e aí tá o make-off, aí eu confesso que suei pelo olho, né, nessa hora, acabei chorando. Então esse foi Deadpool e Wolverine, que eu falei, um filme que se propõe a te entreter, te divertir, e é exatamente como eu saí, fui ver com os meus amigos, foi uma sensação maravilhosa, sabe, de sair daquilo e sair todo mundo feliz, todo mundo conversando sobre as coisas, como eu falei, tocou Avril Lavigne no filme, tocou Nipsey, tocou, nossa, foi muito bom o filme, tocou Black Street Boys, não lembro agora, tem que... Tá, a playlist tá aí pra quem quiser ver, é muito boa, então inclusive recomendo. Mas, como eu falei, é um filme que é muito de spoiler. Como eu falei, se você chegou nessa parte do vídeo, muito provavelmente você já viu o filme, porque esse vídeo tá cheio de spoiler. Mas, pô, recomendo muito, um filme muito bom, muito maravilhoso. E esse daqui foi a análise review de Deadpool e Wolverine do Toca dos Gatos. Se você curtiu esse vídeo, depois de tanto tempo a gente sem aparecer aqui no canal, curta esse vídeo aqui. Comente o que você achou do Deadpool e Wolverine. Você curtiu, gostou das referências, achou que teve pouca, achou que teve muita, esperava mais do roteiro. Pra mim o filme é exatamente o que você esperava dele. Comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para conhecer o vídeo do Toca dos Gatos. Não parece, mas a gente quer se manter fiel, tá? É difícil, tá? É difícil, mas a gente quer se manter certinho. Enfim, aqui foi mais um vídeo do Toca dos Gatos. Eu não sei como é que finaliza o vídeo mais, gente, mas enfim, é isso, tá? Vejam Deadpool e Wolverine, é isso.